Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereador recebe empresários e artistas do circo e promete apresentar projeto que viabiliza a concessão de um alvará anual para a montagem das lonas na cidade. Coitado do Rio de Janeiro se não fosse a arte, se não fosse a cultura. E hoje eu posso dizer com toda clareza, coitado do Rio de Janeiro se não fosse o circo. Debate na Câmara do Rio discute as consequências de uma possível extinção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Esse fundo é fundamental para a manutenção da educação no Brasil. E a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública celebra os 98 anos de nascimento de Paulo Freire. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do encontro entre representantes do mundo do circo e o vereador Raimon. Empresários e a classe artística lutam para conseguir um alvará anual para a instalação das lonas na cidade. O vereador Raimon prometeu apresentar na semana que vem um projeto de lei que prevê a concessão da autorização anual. Uma das artes mais antigas e populares do mundo, o circo vem se adaptando aos novos tempos e evoluindo. Desde 2002, é proibida a utilização ou exibição de animais silvestres, nativos, exóticos ou domésticos no município do Rio de Janeiro, e a realização dos espetáculos está condicionada à licença, que só é concedida aos eventos que respeitem a norma, sob pena de multa diária e interdição. No entanto, a característica itinerante do show circense vem esbarrando na burocracia. A classe solicita uma autorização anual para a montagem de lonas na cidade. Em outros estados do Brasil já funciona essa lei do alvará anual. O que é o alvará anual? É um alvará que se faz para trabalhar com circo de bairro em bairro e não precisa renovar. É uma burocracia danada, a apresentação de vários documentos. Às vezes o circo entra numa praça, monta o circo numa praça e não consegue ficar mais de uma semana, de 15 dias. Tem que ir embora porque choveu, porque deu um problema qualquer. E aí tem que renovar novamente o alvará, é uma nova burocracia, é um trabalhão danado. Os circos de pequeno porte correm o risco de deixar de existir. Nós já estivemos com um circo onde a população falou, nossa, é a primeira espetáculo na minha vida que eu assisto, não só de circo, um espetáculo de arte. Então nós fazemos não só o circo, o artista hoje em dia, ele não é só comercial, ele também tem que ser o artista social. Quando nós chegamos no lugar, nós fazemos também o social, a humanização. Nós oferecemos oficina de graça para as crianças, nós oferecemos diversas atividades dentro da nossa lona de circo. O vereador Raimon recebeu nesta quarta-feira representantes do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, além de famílias circenses. A proposta recebida por ele deve ser apresentada em plenário como projeto de lei em uma semana. A política pública, quando ela é construída a muitas mãos, era muito mais rica. Essas famílias circenses estão há meses, há mais de ano, aliás, discutindo uma minuta de um projeto de lei para a construção de um alvará anual para os circos na cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre digo, coitado do Rio de Janeiro se não fosse a arte, se não fosse a cultura. E hoje eu posso dizer com toda clareza, coitado do Rio de Janeiro se não fosse o circo. Nós tínhamos ali na Praça 11, o espaço Benjamin de Oliveira, que era exclusivo do circo,
hoje não é exclusiva, a luta é para que o circo esteja muito presente no Rio de Janeiro. Então essas famílias construíram, há mais de ano estão construindo, uma minuta de um projeto de lei para o alvará anual do circo na cidade do Rio de Janeiro. Nos apresentaram hoje e nós vamos até na próxima semana apresentar, protocolar isso na Câmara para que isso vire lei e para que desburocratize, diminua a distância entre o desejo do circense de apresentar o circo para a cidade e a sua permissão para que essa apresentação aconteça. O projeto é inspirado em leis que já estão em vigor em outras cidades, como Belo Horizonte, por exemplo. Na capital mineira, o documento que levava de 40 a 30 dias para ficar pronto teve o tempo reduzido para 5 dias. Por lá, a cada autorização, o Corpo de Bombeiros realiza vistorias nos locais onde as lonas são erguidas. A intenção é adequar as exigências aplicadas aos circos para a realização de suas turnês, diminuir os gastos das companhias, além de proporcionar maior segurança ao público. Para as famílias circenses, a aprovação da lei no município vai incentivar outras cidades a fazerem o mesmo. É simples, receba o circo de braços abertos. Receba o circo porque é uma arte milenar e que está na sua cidade para levar alegria para as pessoas que não têm condição de ir para um grande centro, para um grande teatro, assistir um grande espetáculo. Então, se realmente for aprovado na capital e mandar, comunicando o que está acontecendo na capital, as cidades do interior vão abraçar também essa ideia. Entre os projetos de lei que estavam na pauta da ordem do dia da sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que concede 80% de anistia das dívidas dos cartórios municipais. Durante a sessão, os vereadores, integrantes da comissão da CPI do túnel acústico, Rafael Mascarenhas, solicitaram a prorrogação da CPI por 60 dias. A CPI ela deveria terminar agora no início de outubro, mas nós tivemos na última convocação feita ao secretário de Habitação, que é o secretário Sebastião Bruno, ele não pôde vir, foi convocado para uma reunião em Brasília, justificou-se e nós então o convidamos novamente, o convocamos novamente para vir na próxima semana para a gente conversar e fazer o fechamento de todas aquelas questões colocadas pelos diversos órgãos, pelas diversas autoridades que nós ouvimos durante as reuniões da CPI. O vereador Átila Nunes solicitou a instalação da comissão especial para acompanhar o projeto de lei Clube Empresa. O projeto de lei, que tem como relator o deputado federal Pedro Paulo, tem causado uma ampla discussão. A ideia principal é que a gente possa acompanhar esse projeto que tem fortíssimo impacto na vida dos clubes, inclusive se a gente levar em consideração, né, a geração da economia gerada, né, por esses clubes, são quase 2 bilhões de reais só nos clubes cariocas. Então você vê a importância do tema, isso tem um impacto na economia carioca, um impacto no turismo esportivo, um impacto inclusive no esporte também amador, olímpico, por aí vai indo. Então é um assunto muito sério e que é um assunto também muito polêmico, já que o projeto vem despertando muitas dúvidas, críticas e elogios. O risco do Fundo Nacional de Educação Básica ser extinto foi tema de um debate na Câmara do Rio. Há 14 anos, recursos do fundo são repassados a estados e municípios. Para o vereador, professor Célio Luparelli, o fim do repasse pode provocar um colapso na educação da rede municipal do Rio. Dezembro de 2020. Esse é o prazo para o término do Fundeb. Estados e municípios perderão o repasse do dinheiro do fundo destinado à educação. Um vídeo foi exibido mostrando como é feita a distribuição dos recursos pelo país. O representante da Secretaria Municipal de Educação disse que é fundamental a continuidade do Fundeb para a educação e que a forma de distribuição de recursos direcionados para essa área precisam de aprimoramento. O presidente da Frente Parlamentar, vereador professor Célio Luparelli, disse que a frente vem discutindo o Fundeb há 2 anos e que pretende apresentar um documento ao governo federal. Esse fundo é fundamental para a manutenção da educação no Brasil, visto que nos dias de hoje, mais de 4.800 municípios aplicam na educação um valor que corresponde a 50% do que vem do Fundeb. Quer dizer, se acabar o Fundeb, eles perdem do que eles investem 50% do que eles podem investir.
há entre esses municípios 1.200, mais de 1.200, que chegam a aplicar 80%. Isso vem do Fundeb. Você imagina se o Fundeb for extinto? E há essa possibilidade. Então nós aqui, através da Frente Parlamentar, decidimos hoje, depois de uma excelente exposição do senhor Misael, que é da SME, a respeito do Fundeb, decidimos o seguinte. Primeiro, já criamos agora, após a nossa frente, uma petição para que haja, essa petição online, para que haja uma mobilização da sociedade a fim de nós recolhermos o máximo possível de adesões para levarmos ao Congresso. Segundo, vamos fazer uma audiência pública, já está marcada, no dia 7 de novembro, aqui nesta casa. Vamos convocar os 51 vereadores, vamos convocar os 70 deputados estaduais, através dos nossos amigos que faz parte lá da Assembleia. Vamos tentar ver se algum deputado federal adere a isso, a fim de que a gente faça uma grande mobilização, repito, para que o Congresso Nacional apresse a votação e a discussão das aspectos. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio celebra os 98 anos de nascimento do educador e filósofo Paulo Freire. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 2 da tarde, aqui na Rio TV Câmara. O Dia do Pulmão foi comemorado nesta quarta-feira. A data foi lembrada na Câmara do Rio. Um projeto de lei em tramitação na casa proíbe o uso de cigarros eletrônicos em locais coletivos fechados. A repórter Simone Braga tem as informações. Nesta quarta-feira é celebrado o Dia do Pulmão e, de acordo com informações, a Anvisa solicitou aos profissionais de saúde relatos de problemas com pessoas que utilizam o cigarro eletrônico. E hoje eu estou aqui para conversar com o vereador Matheus Floriano, que justamente tem um projeto de lei que proíbe o uso do cigarro eletrônico. Vereador, a importância dessa lei também se estender para o cigarro eletrônico. Com certeza, de suma importância, né? A minha lei, ela rege sobre o dispositivo eletrônico de fumo, os DEFs, que são nada mais, nada menos, são os cigarros eletrônicos. Nela, a gente não há um conhecimento hoje aqui no Brasil sobre os efeitos deles, né? Há um estudo lá nos Estados Unidos e devido a inúmeras doenças já causadas, né, do cigarro eletrônico entre os jovens. E com, vamos dizer assim, desde o início do ano passado, meio do ano passado, sendo mais exato, o aumento do uso desse cigarro eletrônico entre os jovens, né, o público, podemos haver de 15 a 26 anos. Porque é um cigarro onde você encontra a facilidade de comprar, né, o dispositivo, e a essência onde você coloca para poder tragar. E nessa essência, você não sabe qual substância tem, entendeu? Muitas pessoas alegam que são líquidos, mas há líquidos ali, contém nicotina, é uma química que envolve dentro desse líquido, que está envolvida nesse líquido, que pode fazer muito, mas muito mesmo grave ao pulmão e aos outros órgãos, né? Que está sendo esse estudo feito pelo hospital, agora me fugiu o nome, dos Estados Unidos, que houve mais de 10 casos num estado lá do município, no distrito, que houve relatos devidos ao fumo do cigarro eletrônico e que tem aumentado muito a utilização aqui no Brasil. E essa minha lei foi para isso, com base em proibir, né, coibir a utilização em ambiente fechado, bares, restaurantes, porque como a fumaça expelida não é tóxica, como dizer assim, não tem um cheiro do cigarro, né, eles acham que podem ser liberados, né, podem fumar. Mas é engano, essa fumaça também é prejudicial à saúde e a gente está nessa luta para proibir esse uso em ambientes fechados, semiabertos, bares e restaurantes. Inclusive também entre os jovens hoje em dia está sendo muito utilizado, né, vereador?
Com certeza, muito, muito. E tende a crescer, tá em fase de ascensão, né? Se você andar, por exemplo, andei em regiões onde tem muitos bares, você visualiza o grande número desses cigarros eletrônicos. São vários dispositivos. Hoje a Anvisa não regulamentou o uso aqui no Brasil desse, né? Tem grandes empresas, a Philip Morris, que inclusive quer regulamentar o dispositivo dela. Então esses dispositivos hoje são trazidos, não importados, mas contrabandeados, vamos dizer assim, do Paraguai, né? E onde não há uma fiscalização e muitos não sabem qual elemento usar. Muitas das essências são produzidas em casa, não são essências que você não sabe o conteúdo que tem. E devido à facilidade, né, muitos jovens têm se encontrado na facilidade a utilização, a procura desses cigarros eletrônicos. O projeto está em que fase? Está na Comissão de Justiça e Redação, pronto para a gente poder aprovar e trazer aqui para a Câmara. Um dos principais legados olímpicos para a cidade, a Floresta dos Atletas, começou a ganhar vida 3 anos após as Olimpíadas do Rio. Nesta quarta-feira, a Prefeitura plantou 75 mudas de pau-brasil no Parque Radical de Deodoro, na zona oeste da cidade. A previsão é que sejam plantadas 13.725 mudas de 207 espécies até o fim do ano. Há 3 anos, essas mudas marcaram a cerimônia de abertura das Olimpíadas e, após a festa, foram levadas para Silva Jardim, onde cresceram à espera da transferência para o Rio. A Floresta dos Atletas faz parte de um projeto de criar uma área maior que a Floresta da Tijuca, num terreno vizinho ao Parque Radical de Deodoro, doado pelo Exército. Comissão de Educação realiza audiência pública externa em Ricardo de Albuquerque. Escadarias do Palácio Pedro Ernesto recebem flash mob em comemoração aos 30 anos do Funk Brasil. Saúde animal no município é tema de debate público. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente da Comunidade Apostólica Vitória, apóstolo Adriano de Almeida Marques. Um debate da Frente Parlamentar em defesa da educação pública celebrou o aniversário de 98 anos de nascimento de Paulo Freire. O debate público começou com cordel em homenagem ao educador Paulo Freire, considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia, ao estabelecer um movimento crítico. Paulo Freire declarou: "Foi unido ao amanhecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar." A Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública celebrou o aniversário de 98 anos de nascimento de Paulo Freire e pelo Dia Municipal de Mobilização Social pela Educação. Com o tema A Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e os Desafios da Educação no Brasil, representantes de instituições de ensino, além de representantes de lideranças de associações estudantis, leram frases que traduzem o pensamento de Paulo Freire. Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. O educador se eterniza em cada ser que ele educa. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Preso, exilado, Paulo Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa pelo mundo, uma inspiração para educadores preocupados com os rumos do setor. O quadro é muito grave, porque a preocupação maior não é nem com avançar no momento, é em não regredir. Porque nós tivemos um congelamento de 20 anos em gastos sociais, isso impactou severamente na educação. Nós estamos num momento de congelamento de bolsas, de retração do investimento público nas universidades, em infraestrutura, uma intenção de redução do pessoal, uma intenção de avanço privatizante na universidade via Futurice, possibilidade de contratação de professores terceirizados, fim de concursos, dificuldade de alunos pobres de se manterem na universidade. Então os problemas são muito grandes. Paulo Freire é um dos educadores, filósofos mais lidos na atualidade, lidos no mundo inteiro, reconhecido internacionalmente e, infelizmente, nesses tempos muito sombrios que a gente está vivendo, é muito atacado no Brasil, Então, quando nós falamos da educação libertadora de Paulo Freire, ela se contrapõe a esse momento de trevas, a esse momento em que a transparência desaparece,
nesse momento em que a tecnologia, em que a pesquisa, em que aquilo que é a busca do conhecimento fica relegado a segundo, terceiro ou último plano. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.